Muito bem, bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor Ramsés Magno, professor de História, formado pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em ensino-aprendizagem da história. Estamos aqui com mais um mini documentário acerca da história do Brasil pela perspectiva dos movimentos sociais. A nossa proposta para esse vídeo nos remete a mais um levante ocorrido durante a chamada República Velha. Agora, são os marinheiros que demonstram as suas insatisfações e anseios. Assim, faremos uma abordagem em torno da Revolta da Chibata, movimento ocorrido em 1910 e que até hoje levanta polêmicas envolvendo as Forças Armadas, em especial a nossa Marinha. Para melhor compreendermos o levante, devemos apontar alguns elementos. O primeiro, o recrutamento dos marinheiros era realizado de forma muito violenta. Em geral, os ricos pagavam para que seus filhos fossem dispensados, a menos que quisessem puni-los por algum comportamento inadequado. Dessa forma, eram os mais pobres, sobretudo os negros, que acabavam sendo obrigados a servir. Devemos lembrar que em 1910 havia passado poucos anos do fim da escravidão no Brasil, fato ocorrido em 1888 com a Lei Áurea. Assim, maciçamente, os negros formavam a base da sociedade e, em consequência, da Marinha brasileira. Segundo, a maioria dos grandes oficiais da Marinha eram brancos, filhos de grandes latifundiários, o que conduzia a Marinha a ser o último reduto simbólico da escravidão. Outro ponto, as condições em que trabalhavam os marinheiros eram as piores possíveis. Baixos salários, péssima alimentação e principalmente a permanência dos castigos corporais. Recorrências de indisciplina ou faltas graves eram punidas com até 25 chibatadas. Era muito comum oficiais aplicarem até mais chibatadas que o limite das 25 determinadas pelos códigos de conduta. A punição era realizada no mastro principal da embarcação e na presença dos demais marujos, para que servisse de exemplo. Um último elemento foi a influência positivista que era dominante entre os militares brasileiros, os quais pretendiam modernizar a nossa marinha. O governo brasileiro investiu muito para isso. Comprou poderosos navios de guerra de fabricação britânica, os encouraçados, como eles eram chamados. Tal poder bélico colocaria o Brasil entre as maiores marinhas de guerra do mundo naquele momento. Todavia, nossos marujos tiveram que ser treinados. Para isso, foram enviados para a Inglaterra. Lá, descobriram as diferenças no trato com os marinheiros. Tomaram conhecimento da forma como seus pares ingleses no século XVIII e os russos, anos antes, em 1905, haviam conquistado melhorias para a classe. Vale ressaltar que a luta russa foi retratada no cinema em 1925 com o filme O Encouraçado Potemkin, do cineasta soviético Sergei Eisenstein. A obra é considerada por muitos como um dos maiores, se não o maior filme de todos os tempos. O estopim para a revolta foi a punição aplicada ao marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes, a bordo do encouraçado Minas Gerais. Episódio este que acabou precipitando a revolta dos marinheiros, pois os mesmos meio que haviam preparado o levante ainda na Inglaterra. Chegando no Brasil, os marujos, nos meses de setembro e outubro, organizaram-se em segredo e em pequenos grupos pela Vila Rui Barbosa, região central do Rio de Janeiro, sempre em pontos diferentes. Foi marcado inicialmente para ocorrer durante a posse do novo presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca, em 15 de novembro. Depois foi adiada por 10 dias. Todavia, acabou ocorrendo antes da nova data prevista, em virtude do citado episódio envolvendo o marinheiro Marcelino, que na ocasião havia ferido a golpe de navalha o cabo Valdemar Rodrigues de Souza. A razão do ataque era decorrente da delação feita pelo cabo Valdemar, na qual ele informou a tentativa de Marcelino de embarcar no navio com 2 garrafas de cachaça. O comandante do navio, Batista das Neves, ordenou o açoite do marinheiro de forma abusiva, 250 chibatadas. Marcelino, durante a sessão de tortura, desmaiou de dor e ainda assim os açoites continuaram por ordens do comandante, tudo na frente dos demais homens, como ditava o procedimento da época. Sobre a chibata, em 1968, um ano antes de sua morte, em entrevista concedida ao Museu de Imagem e Som do Rio de Janeiro, João Cândido,
o líder do movimento respondeu que, quando não eram usadas varas de marmelo, usavam uma corda intitulada corda de barca ou linha de barca, e que os carrascos sempre introduziam agulhas e pregos nas pontas das mesmas. Porém, na noite seguinte aos castigos, às 22 horas do dia 22 de novembro de 1810, explode um motim. Sob as ordens do Almirante Negro, apelido dado pela imprensa da época, João Cândido, os marinheiros entraram em ação para tomar o encouraçado. Houve baixa dos dois lados, mas os insurretos atingiram o objetivo e para isso levaram à morte do seu agora ex-comandante, Batista das Neves, e mais 4 oficiais. Na ação, morreram também 2 marujos, um pela causa e outro tentando proteger os oficiais. Houve ainda vários outros marujos feridos. João Cândido havia tomado encouraçado Minas Gerais e ordenou um disparo de canhão como sinal para as demais embarcações surgirem. Agora, os encouraçados São Paulo, Bahia e Deodoro se unem ao Minas Gerais. Outro ponto que vale ressaltar na revolta é a participação de outros marujos que despontaram como lideranças no Levante. Destacaria aqui alguns: Manuel Gregório do Nascimento, André Avelino de Santana, Antônio Alves Lesson Leite, José Alves de Souza e Francisco Dia Martins, apontado por muitos como o mentor do movimento. Em uma clara demonstração de que não estavam blefando, foi autorizado disparos sobre a capital brasileira. Este segundo disparo destruiu casas comerciais, dependências do Mosteiro de São Bento e, para a infelicidade dos marujos, acabou ceifando a vida de 2 crianças no Morro do Castelo. Sobre esse triste desmembramento, cabe informar que os marinheiros fizeram subscrição para levantar valores indenizatórios para os familiares das pobres vítimas. Realizados os disparos, os revoltosos ameaçaram bombardear a cidade, caso suas reivindicações não fossem cumpridas imediatamente. Exigiram principalmente o fim dos castigos corporais, melhor alimentação, melhores condições de trabalho e anistia para todos os amotinados. Em entrevista ao jornal Correio da Manhã, João Cândido proferiu: "Vale a saber que as carnes de um servidor da pátria só serão cortadas pelas armas dos inimigos, mas nunca pela chibata de seus irmãos, a chibata avilta." A capital de nossa nação novamente era ameaçada de bombardeamento por forças de nossa própria marinha. Refiro-me aos levantes da primeira e segunda revolta armada, ocorrido nos governos dos marechais Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto durante a recém-nascida República Brasileira, nos anos de 1891 e 1893, respectivamente. O Marechal Hermes da Fonseca, interrompendo as festividades de sua posse, ordena no dia 25 de dezembro de 1910 que tropas armadas com artilharia pesada se posicionassem na Baía de Guanabara. Entretanto, percebe que não há nada a fazer, mediante o poder de fogo dos revoltosos. O jornal americano New York Times noticiou que as manobras realizadas pelos marinheiros eram impressionantes e que eles demonstravam ser os melhores marinheiros do mundo naquele momento. Foram 4 dias de tensão. Segundo contam relatos da época, as elites fugiram para o interior, mas muitos populares puseram-se em perigo e subiram os morros, curiosos, para observar as manobras dos poderosos navios. O governo age de forma cautelosa e, orientado por Rui Barbosa, promete atender às reivindicações. Assim, com o decreto de anistia assinado em 26 de novembro, os marujos amotinados iniciam a sua rendição. A negociação teve um importante papel do deputado federal e capitão da Marinha, José Carlos de Carvalho. Infelizmente, o sonho de João Cândido e de seus companheiros durou pouco. Suas insolências não foram digeridas pelas forças oficiais. Passaram a bolar uma estratégia e, dias depois, no dia 28 de outubro, é aprovado um decreto que permite a exclusão das forças militares aqueles, abre aspas, cuja permanência se tornem inconvenientes à disciplina, fecha aspas. Poucos dias depois, no dia 9 de dezembro, outra rebelião é deflagrada. Dessa vez, na Ilha das Cobras,
no Rio de Janeiro. Os fuzileiros envolvidos acabaram assassinados pelas tropas legais. Esse segundo episódio, que mesmo sem nenhum vínculo com o anterior, serviu de desculpa para conduzir à prisão de muitos marinheiros, entre eles a do Almirante Negro. A tão esperada e desejada reação do governo foi extremamente violenta. Alguns líderes foram enviados para trabalhos forçados na região do Acre. Havia ordens para que um certo grupo fosse morto antes de atingir o destino final. Seus nomes foram marcados com cruzes vermelhas, indicando quem deveria morrer logo no trajeto. João Cândido e mais 17 homens foram jogados em plena véspera de Natal numa cela, no subterrâneo da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, em um espaço que não possui iluminação e muito menos ventilação. Com a suposta pretensão de higienizar o local fétido, jogavam água com cal. A desgraça dos marinheiros se completou quando a água começou a evaporar e o cal se acumulou no ambiente, a ponto de matar por asfixia 16 marujos aprisionados. Assim, apenas João Cândido e João Avelino foram retirados com vida cerca de 3 dias depois. Descrevendo o episódio, João Cândido revelou que a temperatura no ambiente da cela girava em torno dos 40 graus e que ainda, para sobreviver e suportar a sede, os encarcerados bebiam a própria urina. Curioso foi o laudo emitido pela Marinha. Segundo ele, a causa das mortes fora por insolação. João Cândido, a partir desse momento, começa a sofrer alucinações e foi internado no Hospital Nacional dos Alienados, no Rio de Janeiro. Ficou lá de abril a junho de 1911. Depois que seu laudo deu como curado, ele retorna à prisão na Ilha das Cobras até ser absolvido em um julgamento iniciado em junho de 1912. O processo durou cerca de 5 meses. Livre, João Cândido tentou a marinha mercante, mas logo ficava desempregado. Geralmente, ao desembarcar, a marinha brasileira o perseguiu ferozmente, a ponto de impedir o seu sonho de voltar a navegar. Morreu pobre, vendendo seu pescado no mercado de peixes da Praça 15, no centro do Rio de Janeiro. Tal atividade complementava uma pensão recebida pelo seu estado natal, o Rio Grande do Sul, por ordem do então governador Leonel Brizola. A perseguição ao ex-marinheiro não encerrou com sua morte em 1969. A sombra de João Cândido mantém muitos militares com insônia. Seus atos, sua audácia, que levaram à morte de oficiais, ainda incomodam. Visto como insolente, petulante, nunca como um almirante, muito menos como um herói. Vários foram os episódios envolvendo João Cândido, seus admiradores e entusiastas, que comprovam o que afirmamos aqui. Entre tantos, lembramos que durante o regime militar, Aldir Blanc e João Bosco compuseram um samba, O Mestre Sala dos Mares. É justamente a trilha sonora deste mini documentário. Este samba sofreu vários vetos para ser finalmente permitido pela censura em 1970. Na música, expressões como Bravo Marinheiro e Almirante Negro foram substituídas por outras como o Bravo Feiticeiro e Navegante Negro. O cineasta Silvio Tendler, na tentativa de registrar a história de João Cândido, teve todo o seu material apreendido e destruído pelos militares. A perseguição atingiu também o escritor e jornalista Edmar Morel. A atual forma pela qual o movimento é tratado deve-se a ele. O movimento era chamado de A Revolta dos Marinheiros. Tudo mudou com o lançamento do livro A Revolta da Chibata, em 1959. Seu neto, Marco Morel, afirma que durante a ditadura militar, seu avô sofreu retaliações dos militares, teve seus direitos políticos cassados e foi exonerado de seu cargo público. Um último exemplo desse assombro seria o conflito em torno de uma estátua do Almirante Negro, inaugurada por Lula em 2008. A cerimônia só foi possível mediante a instalação da escultura voltada para o mar e não em frente à escola naval na região da Praça 15. Atualmente, João Cândido Batista é um de nossos petroleiros, o que realiza simbolicamente o sonho do incansável marinheiro de percorrer novamente os oceanos. Mais que um grito que pedia liberdade, foi uma luta altiva pelos direitos humanos. Assim, sua memória, seus monumentos não estão mais limitados às pedras pisadas do cais, como afirma a canção. Encerrando nosso trabalho, fazendo uso da entrevista concedida ao Museu de Imagem e Som do Rio de Janeiro, perguntado se não teria queixas do mar, nosso hoje ilustre guerreiro negro, o Almirante Negro, respondeu: não, o mar é meu amigo. Muito obrigado, eu sou Ramsés Magno, até a próxima.